O horário eleitoral obrigatório no rádio e na TV começou hoje. Depois de 2018, onde candidatos com pouco espaço tiveram êxito, foram bem-sucedidos, será que isso ainda importa no resultado eleitoral? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora começar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020, e eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, se inscreva aqui no canal, se inscreva aqui no canal, aqui no botãozinho. Por quê? Porque você ganha conteúdo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha, é todo dia. De domingo a domingo, de segunda para segunda, eu estou por aqui no canal trazendo aqueles conteúdos que eu sei, e não precisa mentir pra mim, que eu sei que você gosta. Democracia, política, cidadania, cultura, história e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal, porque você sabe, meu filho, você sabe, minha filha, o astral é sempre certo. Beleza? Bora começar. Primeira coisa que você tem que aprender para nunca mais repetir o erro. Nunca fale horário eleitoral gratuito ou gratuito? Gratuito ou gratuito? 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 Gratuito. Gratuito. Eu sempre confundo com isso. Sabe como é que eu faço, a mãe? É fortuito. Não é fortuito. Então, é gratuito. Não é gratuito. Embora eu sempre erre. É por isso que eu tenho que pensar. Nunca, nunca, nunca fale horário eleitoral gratuito. Gratuito. Nunca fale horário eleitoral gratuito. Por quê? Porque não tem nada de graça. O levantamento da Folha de São Paulo mostra que o custo para o erário do horário eleitoral de 2020 será de 538 milhões de reais. Como é que funciona? Como é que funciona esse processo? As coligações não pagam as inserções nos rádios e nas televisões, certo? Mas essas emissoras têm a possibilidade legal de abater o seu imposto de renda. Então, no ano normal, a impressora paga X. Nesse ano, ela vai pagar o X menos o percentual de tempo que ela dispôs para a eleição. Então, ou seja, é caríssimo para os cofres públicos, além do fundo partidário, além do fundo eleitoral. Temos esse abatimento de 538 milhões de reais em toda a União por conta dessa questão tributária. Então nunca fale horário eleitoral gratuito. Gratuito. Fale horário eleitoral obrigatório. Porque de graça não tem nada. Você vê, esse mesmo levantamento da Folha de São Paulo diz que na última década, 5 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados por conta do horário eleitoral. Então é muita grana. Então não tem nada de graça. É muito bem pago. Como é que funciona? Vamos passar as regras para você compreender e depois fazer a análise. Começa hoje, né? Dia 9 de outubro e vai até o dia 12 de novembro. Lembrando que este ano o primeiro turno vai acontecer no dia 15 de novembro. E as cidades que têm segundo turno, o segundo turno vai para o dia 27 de novembro. Como é que funciona? 2 blocos de 10 minutos, certo? No rádio, 7 da manhã e meio-dia. Na televisão, 1 da tarde e 8h30 da noite. Então, das 7 às 7h10, meio-dia, meio-dia e 10 na rádio. Na TV, das 13 às 13h10 e das 8h30 às 8h40. Pega faixas nobres, tanto do rádio quanto da televisão. Amanhã, nesse horário quando as pessoas estão indo para o trabalho, no horário de almoço e o horário das 6 horas, são as horas nobres do rádio, porque é uma dinâmica um pouco diferente da televisão, certo? A faixa noturna é a faixa, é o horário nobre da televisão. Então tem essa divergência aí por conta da movimentação da sociedade. Só para você ter clareza disso. Como é que funciona? São 70 minutos por dia para inserções. 70 minutos. Pensa então que por dia, 1h30 da programação de rádios e TVs será destinada aos partidos políticos. 1h30. Por quê? 70 minutos pulverizados entre 5 da manhã e meia-noite, isso não pode entrar na madrugada. Então, entre 5 da manhã e meia-noite, são 70 minutos, além dos 2 blocos de 10 minutos, que são aí aquele horário chapado. Qual a diferença de você ter uma boa presença nas inserções ou no bloco chapado? A comparação que os especialistas fazem é que as inserções é tipo uma chuva forte na cidade. Pega todo mundo. Então, eventualmente, você está em qualquer circunstância, você está vendo futebol, aí te pega, você está no seu carro, levando seu filho na escola, te pega tal, porque é inserção. O bloco, esses de 10 minutos, eles entendem como um raio.
Então, assim, é mais difícil de pegar, mas se pega, pega com mais intensidade. Porque aí você pega a mensagem, você capta a mensagem de forma mais completa. Então, esse é o comparativo que os especialistas fazem entre essa a programação pulverizada, essas pílulas, né, que vão ao longo da programação, a diferença para o blocão. Hoje, compreende-se que as pílulas são mais eficazes para a transmissão da mensagem do que o próprio blocão, porque você tem uma abrangência, você atinge mais gente. Você compreendeu, meu velho? Vamos lá. A divisão vai ser na seguinte característica: 60% do total, ou seja, 42 minutos diários para as candidaturas a prefeito, 40%, ou seja, 28 minutos para as candidaturas a vereador. Ou seja, vereador, cara, tem que estar na rua. Porque pensa, 40% do tempo é para ele. Pulveriza-se em todas as chapas, em todos os candidatos. Cara, o cara tem que ir pra rua. Não é a TV que vai resolver para ele, definitivamente. Certo? Esse ano tem uma novidade. Não são todos os candidatos que vão ter direito ao tempo de TV. Devido à cláusula de barreira que começa a ser implementada esse ano e já trouxe algumas mudanças para o processo eleitoral, 25% dos candidatos, mais ou menos, não vão ter direito. Aqui em Goiânia, vou dar o um exemplo aqui, as outras cidades têm outras realidades. Aqui em Goiânia, são 15 candidatos a prefeito. Desses 15, somente 11 vão ter direito à participação no horário de rádio e TV. Os outros 4 não atingiram a cláusula de barreira e não vão ter esse direito de participar. Fazem campanha, tocam a vida, tudo, mas não têm o direito de falar no rádio e na televisão. Essa diferença é significativa. Compreende-se, existe alguma ideia, um chute dos especialistas, chute não que ser o menoscabo, o estudo do cara. Existem estudos que indicam que esses partidos tendem a se fundir a siglas maiores para conseguir esse espaço, tanto de recurso quanto de tempo de TV e rádio, certo? Vamos lá. Essas são as regras gerais para o que vamos viver em 2020 que eu levantei. Agora vamos à reflexão. Em 2018, você tem a situação, além da presidência da República, né, um candidato que tinha muito menos tempo para colocar suas propostas no horário eleitoral, foi vitorioso. Em outros estados importantes, como Rio de Janeiro e Minas Gerais, o mesmo aconteceu. Aqui em Goiás, também não foi o candidato de maior tempo, Ronaldo Caiado, embora seja uma figura nacional, tem muita presença, muito conhecido, não era o que tinha mais tempo de TV e rádio. Ou seja, em 2018, não foi isso que determinou a escolha das pessoas. Não foi o horário. Outros veículos de comunicação, a internet, principalmente as redes sociais, principalmente, moldaram e induziram o discurso com mais eficácia do que a TV e o rádio. Isso pode se repetir em 2020? Não sabemos ainda, mas a tendência é de que isso atinja em menor grau. Primeiro que a eleição para prefeito é totalmente diferente da eleição para presidente e governador, porque ela é mais próxima. Todo mundo conhece pessoalmente um candidato a vereador do seu núcleo, seja da sua igreja, seja do seu time de futebol que você jogava quando você era criança, um amigo de infância, um amigo de escola, um colega de trabalho. Você tem conexão com algum candidato a vereador. Algumas vezes até candidato a prefeito. Você tem conexão pessoal com eles. Às vezes é alguém da sua família que é candidato. Então, ou seja, isso traz uma proximidade que você não costuma ter nas eleições presidenciais e estaduais. Então ela muda a dinâmica. E outra, Estado e país são abstrações, né? Assim, o que determina que aqui acaba Goiás, ali começa o Tocantins, ali começa Minas, ali começa Rio? É uma arbitrariedade, você cria uma fronteira. A cidade não, a cidade existe. Você mora numa rua que está localizada num bairro, que está localizada numa cidade. O Gilberto Kassab, do PSD, cacique do PSD, fala uma coisa que é muito interessante. Buraco na rua não tem ideologia. Ele não é de esquerda ou de direita, ele é só um buraco. E quem resolver aquele buraco ganha a simpatia mais que justa da população. Lixo na porta da casa do cara não tem ideologia. É um lixo que precisa ser recolhido. Se o cara é de esquerda ou de direita e resolve o lixo, ele ganha com justiça a simpatia da população. Ou seja, é uma eleição mais pragmática. E a gente vive uma situação peculiar, que é a pandemia. Devido à pandemia, muitos eventos tradicionais das campanhas não poderão ser feitos. Por exemplo, vários debates de primeiro turno foram cancelados por conta de evitar aglomeração. Eu considero até correto. Tem sim um prejuízo democrático nisso, porque o debate é um fator importante para se conhecer, e a própria treta, a própria porrada ali argumentativa, ela é importante para você entender posicionamento de candidatos sob pressão, certo? Não teremos esse ano, e eu compreendo a justificativa, porque realmente, cara, velho, eu já participei de sei lá quantos debates na minha vida. É uma aglomeração do inferno, bicho. O que junta de puxa-saco no estúdio é inacreditável. Vira uma zona, os caras vão. E é uma zona, cara.
É muito difícil controlar isso, entendeu? E olha, cara, aquilo lá na rádio, bota um monte de limite, é um trem chato pra caralho, tanto não sei o quê, e os caras desrespeitam tudo, atropela tudo, é uma canseira. Eu compreendo não ter debates de primeiro turno por conta do momento peculiar que vivemos. E reconheço sim o prejuízo democrático disso, mas é o que tem para hoje. Além disso, os comícios, as passeatas, aquelas caminhadas estão prejudicadas também, porque a aglomeração acontece e você tem que evitar a aglomeração nesse momento. Então a campanha é diferente, que favorece quem? Aqueles que já tiveram mandato ou que são muito conhecidos. Então está muito difícil para surgir novas lideranças para executivo nessa eleição de 2020. Aqui em Goiânia, novamente, nós temos na liderança dois candidatos que já ocuparam diversos cargos públicos em Goiás. Vanderlan Cardoso e Maguito Vilela. Na terceira colocação, Adriana Corse, que além de ser filha do ex-prefeito Darcy Corse, já é deputada estadual, já foi candidata a prefeito, ou seja, pessoas que a população já tem, já conhecem e já acompanha a trajetória. Então, para se tornar conhecido nessa campanha, o desafio é muito maior, devido à limitação dos debates, à limitação dos atos de campanha, esses dois pontos por causa da pandemia, e essas novas regras eleitorais com menos tempo e a coisa ser mais pulverizada. Para o surgimento de novas lideranças é um problema. Para vereador, a rede social ela pode ser útil para o cara aproximar, para o cara tentar estabelecer contato com sua base e tudo mais. Então, eu tenho a impressão que para executivo, o trabalho vai ser mais tradicional. Posso estar tudo errado. Daqui um mês e meio, eu vou gravar um vídeo novo para você aqui e falar assim, velho, uma doideira, surgiram nomes novos aí no meio do caminho e tal, não sei o quê. É muito diferente do sentimento de 2018. Por quê? Porque o sentimento de 2018, bastava você dizer que é contra tudo isso daí, política é tudo vagabundo, devido àquele sentimento pernicioso da morte à política que a Lava Jato criou, a gente colocou um monte de outsider que estamos vendo. O que os outsiders fazem? Tem que ser político para mexer com política aí. Você não bota um cara que é contra médico para cuidar da tua filha. Por que você bota um cara contra político para mexer com política? Eu não entendo esse pensamento da população. Mas foi o argumento que venceu em 2018. Mas agora não cabe. Porque aqueles que não eram políticos hoje estão afundados na política. Estão dando conta? No meu entender, está insuficiente. No meu entender, não estão conseguindo. E a pergunta que eu tenho certeza que você quer fazer. Eleição de prefeito interfere na presidencial? Não. Não. Na maioria das vezes não. Pode até acontecer. Na maioria das vezes não. Peguemos novamente 2016. Naquele contexto, Geraldo Alckmin foi o grande vencedor da eleição municipal de 2016. Veja o que ele fez no PSDB paulista e o que ele fez com João Dória. Não era o candidato do canato clássico João Dória. O candidato era o Matarazzo, André Matarazzo. Tanto que quando ele perde a prévia do PSDB paulistano, ele sai do partido, ele vai filiar o PSD. Depois não conseguiu nem viabilizar sua candidatura, virou vice, hoje é candidato. Nunca mais emplacou novamente o Matarazzo, depois saiu do PSDB. Mas também se não sair, você ser engolido, né? Mas tanto faz. Mas isso é outra história. Geraldo Alckmin consegue vencer internamente a disputa no partido, isola caciques tradicionais, que todos apoiavam o Matarazzo, entre eles Serra, Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes, todos são vencidos. O Alckmin consegue se impor, tirando essa novidade, e João Dória tem um resultado muito expressivo. Ele vence no primeiro turno Haddad com um percentual inacreditável de votos. Já com o discurso da antipolítica, da gestão, não sei o quê, que vai culminar em 2018, certo? Naquele contexto, Alckmin, com o governo de Michel Temer, pós-impeachment de Dilma, no contexto em que ele elege, ele coloca o PSDB de São Paulo no bolso, um monte de raposa velha, Geraldo Alckmin consegue se impor. Consegue eleger em primeiro turno de São Paulo, que nunca tinha acontecido, um prefeito, vencendo aquele que ocupava a cadeira, que era Fernando Haddad. Sabe? Geraldo Alckmin vinha muito fortalecido para 18. O que as urnas 18 colocaram? Bolsonaro eleito, Geraldo Alckmin com 4% dos votos no primeiro turno. Então, ou seja, muda muito em 2 anos o cenário. Aquele contexto, Alckmin vinha muito fortalecido e com algum favoritismo de leitura prévia para a eleição de 2018. Os fatos o atropelaram, literalmente. Então, um bom resultado para uma força política que em 2020 não quer dizer necessariamente uma reverberação para 22. Vocês me entenderam? Rapaziada, finalizo por aqui o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, o que eu peço? Like, joinha, cara. Manda o joinha aí, por favor, cara, para aumentar a relevância do vídeo no algoritmo. Novamente, não custa absolutamente nada para você, representa muito para mim, velho. Like, por favor.
Peço ainda para que você, se chegou até aqui, porque você gostou, cara, é sempre nessa linha os vídeos, cara. Se inscreva no canal, ative as notificações, certo? E compartilhe com a sua rapaziada no Zap, cara, nos grupos de debate em política, que você participa, tal, não sei o quê. Joga nos grupos aí, entendeu? Pra gente refletir essas eleições de 2020 juntos. Deixe seu comentário. Gosto muito da sua leitura, gosto muito de ler a sua interpretação. Vão estar colados links aqui na descrição do vídeo para você ler, se aprofundar no que eu estou falando e ter a sua reflexão. Deixe seu comentário que a gente faz o debate aqui na nossa comunidade, cara. A gente cresce junto, a gente reflete junto. Isso é que é importante de estar aqui no YouTube compartilhando isso com você. Por favor, deixe seu comentário, é muito importante para mim. Lives no final de semana. Hoje eu espero você, cara. Live Dance with Myself ou eu e você e eu juntinhos. Vamos lá, 9 da noite eu vou estar aqui. Vou abrir o YouTube, abrir uma cerveja e você vai perguntar, eu vou responder. Pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. É isso, cara. Quero as suas perguntas para que a live cresça. Porque se você não perguntar, não vai ter muito o que falar, certo? Só suas perguntas serão respondidas. Então mande-as, por favor, às 9 da noite hoje. Amanhã, Morgan Costa no canal do Morgantini. Se colhe lá, Henrique Morgantini, porque nós vamos gravar nosso podcast, Morgan Costa, que é a live, né? O áudio da live que fazemos todos os sábados. Uma semana no meu canal, uma semana no canal dele. Beleza? Meu velho, todos os recados dados. Espero o seu comentário. Um excelente sabadão para você. Esse final de semana não vai ter Goiânia e seus prefeitos. Como eu falei, o meu pai teve um problema, não pôde gravar essa semana. Semana que vem a gente volta com o projeto. Esse final de semana, dicas culturais. Ontem eu gravei o que vai ao ar amanhã, sábado. Super legal. Não vou dar dica, mas você vai curtir. Sábado, domingão, vou gravar hoje a dica cultural de domingo. Beleza? Meu velho, excelente final de semana aí. É nóis!